Olá, boa noite, tudo bem, pessoal? Mais uma segunda-feira aqui no nosso Pod Nutri Podcast. Hoje aqui com uma convidada especial, né? Nós vamos falar sobre diabetes. Como eu sempre falei para vocês, a cada semana a gente vai trazer um tema diferente para estar falando sobre sempre a alimentação, a parte nutricional e também alguma patologia que a gente possa interligar isso, tá? Então, hoje nosso tema vai ser sobre alimentação e diabetes, prevenção, tratamento, né, e alguns cuidados aí com o diabetes, com a doutora Larissa Sargentini, que é médica, endocrinologista, pós-graduada em nutrologia também, né? Então, ela já vai poder bater um papo bem legal aqui sobre a parte de alimentação e também os tratamentos hoje para diabetes. Seja bem-vinda. Obrigada, boa noite a todos. É um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Vamos lá. Vamos lá. Bom, então, como a gente tinha combinado, né? Hoje tem várias perguntas aqui. Vocês podem deixar perguntas também aqui pelo nosso Instagram. E para a gente poder tirar essas dúvidas aqui com a doutora. Se for sobre alimentação, a gente vai falar sobre alimentação. Como eu já tinha notado algumas coisas aqui relacionadas à alimentação, vou estar falando também, né? Sempre tentando associar aí, né, a alimentação com o tratamento aí da diabetes, tá? Dentro desses cuidados aí também, né? A gente sempre tem que estar associando aí, nós falamos que é um tripé, né? A questão da atividade física, alimentação e o acompanhamento acompanhamento médico, né, para que a gente possa ter um acompanhamento melhor nesses pacientes diabéticos, tá? Então nós vamos falar sobre pré-diabetes, diabetes, né? Então nós vamos tentar abordar um pouquinho de tudo aqui sobre essa patologia que hoje muitos brasileiros, né, e o mundo tem aumentado a cada ano, né, doutora? Sim. O diabetes, ele tem aumentado, né, a prevalência, o número de casos, porque a nossa população está envelhecendo, né? Então, a gente sabe que tem alguns fatores que podem levar ao desenvolvimento do diabetes, e um deles é a idade, que a gente não consegue mudar, né? Então, o que a gente precisa é ter os hábitos, né, saudáveis ao longo da nossa vida, para que tenhamos idosos mais saudáveis e não diabéticos. Né? Certo. Eu estava vendo alguns dados aqui relacionados à parte da diabetes, né? E a gente vê que os últimos 10 anos aí nós tivemos um aumento muito grande da população, né, diabética. Algumas coisas aqui eles falam relacionadas à parte de hábitos de vida, né? O que você pode falar isso pra gente? Eu acho que é o principal fator, né? Uma das coisas que fez isso aumentar também é que a gente está conseguindo diagnosticar mais os casos, né? Sim. Mas o dado ainda é que 50% dos pacientes, então metade dos pacientes que são diabéticos não sabem ainda, né? E a gente sabe que é uma doença silenciosa, Sim. né? Claro, a gente sempre ouve, todos devem já ter ouvido falar, né? Então, eu faço muito xixi, tenho muita sede, estou perdendo peso sem explicação. Isso pode acontecer, a gente vai fazer o exame. Mas a maioria dos casos não aparece qualquer sintoma, né? E aí é um outro fator que atrapalha o nosso tratamento, porque quando a gente tem que tratar, por exemplo, uma dor de cabeça, você vai em busca do tratamento para você aliviar os seus sintomas. Fazer um tratamento que é penoso para uma doença que não traz sintoma nenhum, a orientação, a educação é muito importante para a gente tentar convencer de que é importante desde o início. E uma coisa muito interessante, que a gente sabe também, é que o início, logo que o paciente é diagnosticado com diabetes, é o momento mais importante para a gente tratar. Então, às vezes, é uma alteração discreta, pequena ainda, né? Vamos esperar mais um ano, fazer o exame de novo, né? Eu vou fazer algumas mudanças, né? E esse tempo que a gente perde está associado a um risco maior de ter as complicações do diabetes no futuro. Então, assim que tem exame alterado, por menor que for... aquele negócio, né? Se começou a alterar,
isso já vem de algum tempo já, né? Sim. Então, esses problemas já vêm acontecendo, não de agora, de um dia para o outro, né? Ele já vem de um tempo passado aí, que já vem com hábitos ruins, às vezes sedentarismo, ganho de peso, né? Sim. E aí, então, na hora que alterou, a gente tem que começar a tratar. Sim, a hora que a gente descobre, né, já inicia. Inclusive, a triagem, a investigação das complicações, ela deve acontecer no momento que a gente descobre também, porque às vezes eles estão presentes antes do diagnóstico, ou com uma alteração que ainda não se fala em diabetes, né, o pré-diabetes, já pode trazer essas complicações já podem estar presentes. Legal. E dentro da diabetes, nós temos algumas classificações dela, né? Nós temos a diabetes tipo 1, tipo 2, nós temos diabetes gestacional, né? Isso. Queria que você falasse um pouquinho desses tipos. Bom, então, diabetes mellitus, né, significa o excesso de açúcar no sangue, levando a um excesso de urina por conta desse excesso de açúcar, né? O motivo desse excesso de açúcar que gera os tipos, né? O mais comum, que é o que a gente estava falando até agora, é o diabetes tipo 2, que é mais comum na população adulta, né? E que aumenta os casos conforme a idade. E que está associada a hábitos ruins, né? Sedentarismo, excesso de peso, história familiar, tá? Então, o fato de ter diabéticos na família aumenta a chance de você ter diabético também, tipo 2, né? Nesse caso, no tipo 2, o nosso pâncreas, ele tá produzindo a insulina. Então, a insulina é o hormônio que pega o açúcar que está no nosso sangue e leva dentro da nossa célula para funcionar como uma fonte de energia. Então, eu tenho a produção normal de insulina, mas essa insulina não funciona bem. Por isso que a gente usa somente comprimido, né? Eu dou uma medicação que vai fazer essa insulina funcionar melhor. No caso do diabetes tipo 1, eu tenho uma agressão ao pâncreas, então o pâncreas deixa de produzir a insulina, e aí, nesses casos, a gente precisa fornecer a insulina, né? Geralmente é mais comum em crianças, mas também pode acontecer em qualquer idade. O diabetes gestacional, então os 3 principais tipos são esses que você falou mesmo, né? Tipo 2, tipo 1 e o diabetes gestacional, que está relacionado exatamente à gestação, né? Questão de mudança hormonal na gestação, né? Às vezes por placenta. Ganho de peso também, por questão ambiental, né? Má alimentação, ganho de peso ali, ou na gestação, né? Às vezes a gente tem dificuldade de determinar se essa paciente já era diabética, né? Uhum. E a gente só descobriu na gestação, ou se foi por conta da gestação mesmo. Então, essa dúvida a gente tira quando o bebê nasce. Entendi. Faz o teste, o exame depois, para ver se o açúcar, né, a glicemia, voltar ao normal, provavelmente estava relacionado só à gestação. Se tiver alterada, provavelmente ela já era diabética e aí precisa continuar o tratamento. Uma coisa importante é que as mulheres que têm diagnóstico de diabetes gestacional, em qualquer gestação, têm uma chance maior de se tornarem diabéticas. Então, é muito, muito, muito importante o segmento, né? Acompanhamento. A gente tem outros tipos de diabetes, mas mais raros, associados a medicações. A diabetes tipo 1 é mais questão genética e pode ser autoimune também. Isso. O corpo desenvolveu alguma defesa ali contra, né, o pâncreas, seria isso? Mesmo. Doenças autoimunes significam que nossas células de defesa, nossos anticorpos, não reconhecem as nossas células como sendo nossas e as atacam, né? Então, nosso corpo sofre uma rejeição, vamos dizer assim, né? E durante essa agressão, as células vão perdendo função. Então, imaginem que o pâncreas está sofrendo essa agressão até certo momento que ele não consegue mais produzir o hormônio, a insulina. Entendi. E aí aparece o diabetes tipo 1, tá? Uma confusão que é feita é que no diabetes tipo 1, eu tenho uma hereditariedade importante. Isso não é verdade, né? Então,
eu me tornei diabético tipo 1 e não tem ninguém da minha família que é diabetes, geralmente é esse o cenário mesmo, né? O que é muito comum ser familiar é o diabetes tipo 2. Mas não significa que essa pessoa, ela tenha, a família tem diabetes, ele vá desenvolver o diabetes, né? Não, e nem o contrário, nem né? o contrário. Ninguém tem diabetes na minha família, então tô tranquilo, né? Tranquilo. Não vou ter diabetes. Não vou ter diabetes. Então tá muito ligado aí também a como que você vai, né, lidar com os seus hábitos, né? Porque você tem uma chance de desenvolver o diabetes. Agora, se você vai desenvolver ou não, vai depender muito dos seus hábitos, de como que você vai lidar com isso, né? Se você, quanto mais fatores de risco você tiver dentro do seu dia a dia, dos seus hábitos ambientais aí, mais as chances de risco, né? Então, se você for uma pessoa sedentária, uma pessoa obesa, né? Uma pessoa que fuma, uma pessoa, né? Quanto mais fatores você vai desenvolvendo, mais né? aumenta a chance. Mais as chances você aumenta. Então, isso. Pessoal, tem que tomar cuidado com isso, a questão ambiental, é como que você está lidando com isso. Você tem a chance? Então não adianta jogar desculpa, porque meu pai e minha mãe têm e por isso que eu tenho. Não, tá? Isso aí pode acontecer, às vezes você tem uns hábitos bons, né? De alimentação, mantém atividade física, mantém o peso ali durante anos e acabar desenvolvendo a diabetes, né? Sim. Eu costumo dizer que existe a questão genética que marca nossas células, então ter história familiar é como se sua célula fosse marcada para ser diabético, e eu junto essa genética com o meu ambiente, né? Então, essas duas condições juntas que vão fazer aparecer o diabetes. Só para ilustrar, eu tive diabetes gestacional em 2 das minhas gestações e sempre tive o IMC normal nessas gestações, praticava atividade física e ainda assim tive por história familiar, né? O único fator de risco que eu tinha e depois a idade, né? A idade também é um fator de risco para diabetes gestacional. Também. E aí, o que a gente pode fazer? Então, eu, felizmente, não precisei usar insulina, que é o tratamento de escolha para diabetes gestacional, por conta da prática de atividade física e da alimentação correta. Uhum. Então, é o que a gente pode fazer, né? Às vezes, a gente não consegue evitar que apareça a doença, mas no controle é importante, né? Legal. Aqui já estão até perguntando, né, em relação à questão da pré-diabetes, tá? Uhum. Como é que eu posso considerar diabético e quando eu sou considerado um pré-diabético? Tá. Então, primeira coisa, a gente entender que pré-diabetes não é simplesmente uma pré-doença. Então, eu sou pré-diabético, até agora eu não tenho doença nenhuma, né? Então, eu posso ficar tranquila até aparecer o diabetes. Não, então... O tratamento, hoje a gente já tem guidelines grandes, né? Então, orientando a gente para tratar também o pré-diabetes, para evitar a progressão para o diabetes, né? O diagnóstico, então, tanto de pré-diabetes quanto de diabetes é feito com exames laboratoriais, né? Então, o exame da glicemia, que é o açúcar no sangue feito em jejum, com 8 horas de jejum, um exame que é chamado de hemoglobina glicada, que é a média do açúcar no sangue nos últimos meses, e o teste oral de tolerância à glicose, que é um reforço de carboidrato que é feito no teste, e depois de 2 horas desse excesso é colhido o sangue, né? E aí a gente tem números, né? O normal da glicemia, que a gente vê lá no laboratório, é até 99. Então, de 99 a 125, a gente fala de pré-diabetes. E acima de 126, a gente já fala em diabetes. Lembrando que é importante a gente confirmar. Às vezes, ocorreu um erro no jejum ou alguma situação que pode ter modificado essa glicemia. Então, a gente sempre faz um teste confirmatório, faz o exame de novo. Tá. E aí, os valores dependem do tipo de teste que você fez. Mas são exatamente os mesmos exames. Eu estava aqui conversando com a doutora, né, e a gente vê justamente isso, porque pessoas vão ao consultório na busca, né, somente do emagrecimento, né, e a questão da obesidade hoje é um risco grande, né,
E aí, às vezes ela chega e fala assim, nossa, eu vim aqui porque eu tô com uma pré-diabetes, né? Minha pressão começou a aumentar um pouquinho, então eu vim aqui para tentar regular o peso aí, para tentar melhorar essa situação, né? E aí a pessoa vai, ela melhora, depois ela esquece que ela precisa se cuidar novamente, né? E ela não dá aquela importância, né? Ela pensa muitas vezes, né, na questão de melhorar o exame ali naquele momento, mas ela não segue aquele, né, aquilo para o resto da vida dela, como uma manutenção, como um cuidado pro resto da vida dela, né? Sim. E aí que tá o problema, porque ao mesmo tempo que ela tá lá, né, dando sinais, às vezes você vai perder um pouquinho de peso, vai ter uma melhora, mas de repente ela pode se tornar uma pessoa diabética de uma hora para outra. Sim, tendo os fatores de risco, a gente já recomenda que esse exame seja feito com frequência, né? E uma vez diagnosticado diabetes ou pré-diabetes, o acompanhamento tem que ser feito. Hoje a gente ainda não fala em cura, né, do diabetes tipo 2. Mas a gente já fala em remissão. Então, o que acontece? Eu posso ter um exame alterado que pode ser relacionado ao peso ou algum outro fator que é corrigido e depois dessa correção normaliza a glicemia, né? Só que todos aqueles fatores que a gente já comentou, eles não deixam de existir. Então, pode ser que eu volte a níveis normais, mas se não for cuidado ao longo da vida, vai voltar a aparecer. Uma situação que ilustra bastante isso é a cirurgia bariátrica. A gente consegue remissão do diabetes, mas se o paciente não tem os cuidados depois da cirurgia, de manter o peso, a atividade física, alimentação adequada, vai voltar a ter alteração da glicemia. Por quê? Porque ele tem aquelas células marcadas, né, geneticamente para ser diabética, né? Então, é um cuidado que tem que ter para a vida toda mesmo. Então é isso aí, pessoal. Não adianta só pensar ali naquele exame, naquele momento. Aquele exame que você fez de jejum, aquele exame que você fez a hemoglobina glicada é um ponto ali naquele dia, naquele momento, né? Então, se o exame está dando alterado, é porque já tem alguns outros dias que aquele exame já está dando alterado há algum tempo. Então, a gente tem que ficar com o pé atrás ali. Principalmente a glicada, né? Se a glicada está lá um pouco mais alta, é porque já tem um histórico aí um pouquinho para trás que ela já vem se alterando, né? Então é um pezinho atrás que a gente tem que ficar. E a questão da resistência à insulina? A resistência à insulina é a origem do diabetes, né? Então, como eu falei, no diabetes tipo 2, então eu tenho um pâncreas trabalhando normal e produzindo insulina. Ele está trabalhando até demais. Essa insulina ela não consegue funcionar. Então, o que acontece? O pâncreas ele começa a produzir maior quantidade de insulina para tentar vencer esse mau funcionamento, né? Então, no paciente com diabetes tipo 2, está sobrando insulina, né? Para vencer essa resistência. E essa resistência está muito associada ao tecido adiposo, né? A célula está cheia de gordura ali ao redor e ela está com dificuldade, né? De pegar essa glicose e levar ali para dentro da célula. Seria mais ou menos isso. Seria mais ou menos isso. Por isso que existe essa grande relação de melhora do diabetes com a perda de peso. A gente consegue melhorar essa resistência, né? Isso. A gordura ali, né? Aquela capinha que está ali em volta de gordura, em volta da célula, ela diminui, né? E aí a insulina consegue levar essa glicose para dentro da célula, rompendo um pouquinho dessa barreira. Imagina. É isso né? mesmo. Então seria basicamente isso. Então a gordura hoje está muito associado à questão aí, né, da resistência à insulina, né? Perguntei porque me perguntaram aqui, né, dessa questão do que seria essa resistência à insulina, o que isso está envolvendo, o que isso envolve, né, dentro do processo aí. Tem até pessoas que têm dificuldade de emagrecimento quando está com essa insulina um pouco mais alta e às vezes necessita de medicamentos, né, para ajudar nesse processo. Sim, hoje o tratamento para o diabetes, ele está muito associado ao tratamento do peso. Então, antes a gente só queria tratar o açúcar, né? Então, vamos normalizar a glicemia. Hoje, a gente já quer
normalizar a glicemia, evitar que o paciente tenha aquelas complicações e perca peso. Então, as medicações mais novas estão visando isso, né? Legal. Perder peso e agir lá na origem, né, do diabetes. Tá. Tem muita coisa associada aqui, né? Então, a questão da resistência à insulina também aí, né, é um dos fatores que, às vezes, ela não estando controlada, ela também vai ter uma dificuldade aí na diminuição do peso. Então, mas também não é uma desculpa, pessoal, tá? Então, assim, porque eu tenho resistência à insulina, comecei a tratar agora, né? Não é motivo, a gente precisa associar a questão da alimentação para ajudar com que melhore também essa insulina. A gente precisa melhorar a questão da atividade física, que melhora demais também essa questão da insulina, tá? E nós vamos continuar batendo um papo aqui com a doutora vai tomar uma água, tá? Que a gente já conversou um pouquinho. E 30 segundos a gente volta pra gente continuar nosso bate-papo aqui, tá? Toma água. Buscando uma excelente alternativa em bem-estar, saúde e qualidade de vida? Com laboratórios especializados, profissionais experientes e dedicados, seguimos os mais rigorosos critérios na fabricação de medicamentos e fórmulas em geral. Monitoramos todas as etapas do processo e atendemos todas as regras e exigências da Anvisa e da Vigilância Sanitária. Somente medicamentos manipulados proporcionam a você flexibilidade na dosagem, tornando o tratamento de cada paciente personalizado de acordo com a sua necessidade. Manipulamos todos os tipos de formas farmacêuticas, géis, cremes, loções, gomas, chocolates, entre outros. Tudo isso para melhorar a adesão do paciente ao tratamento. Atendendo clientes de Barretos e região, enviamos para todo o Brasil, através do site Manipularte Pharma, com toda a qualidade e experiência de 17 anos no mercado magistral. Bom, pessoal, voltamos aqui ao nosso Pod Nutri, né, com a doutora Larissa Sargentini. Nós estamos falando aqui sobre diabetes. Para quem entrou agora, estamos falando sobre diabetes, cuidados, alimentação, nós estamos tirando dúvidas. Nesse primeiro bloco, nós falamos um pouco aí da questão da definição da diabetes, quais os tipos, fatores de risco, né? Então, nós demos essa definição aí para vocês. E algumas perguntas que surgiram em relação à pré-diabetes, que a doutora esclareceu, e a resistência à insulina. Tá? E teve uma pergunta aqui também, né, acompanhando todo esse primeiro bloco, né, que é da Leide, ela perguntando qual que é o cuidado que nós devemos ter com o nosso próprio organismo quando ele não produz a quantidade de insulina. Atividade física, alimentação, né, e também, às vezes, dependendo da indicação de uma medicação. Então, na verdade, a ideia é exatamente que a gente está produzindo no diabetes tipo 2 excesso de insulina. Então, o que a gente vai tratar não é falta. O que acontece é que na evolução do diabetes, naqueles pacientes que não cuidam bem da doença desde o início, o pâncreas começa a entrar em falência. Eu sempre faço uma analogia e uma comparação com uma indústria. Então, imagina uma fábrica trabalhando 100% durante anos. Né? É isso que está acontecendo com o nosso pâncreas, naquele paciente que tem diabetes há muito tempo. Né? Ele está sendo exigido o tempo inteiro e está na produção máxima de insulina. Chega uma hora que ele entra em fadiga. Né? E aí, aí, nesse momento, que os pacientes que têm diabetes tipo 2 podem ter que usar insulina. Então, para evitar que chegue esse momento, é importante todos esses cuidados, que são exatamente a atividade física, quanto que a gente recomenda, né? Então, assim, o que seria o mundo ideal, né? 1 hora por dia de atividade aeróbica e de força. Então, uma musculação com esteira, né? Natação. Que é o mínimo, né? Para eu deixar de ser sedentário. 150 minutos por semana. Isso aí é uma coisa que mudou agora recentemente, né? A Organização Mundial de Saúde, ela recomendava 150 minutos, ela aumentou para 300 minutos, né?
depois, nesse período de pandemia, ela aumentou a quantidade, porque aumentaram o número de pessoas cardiopatas, diabéticas, a obesidade aumentou, então eles aumentaram essa necessidade, eles viram a necessidade da atividade física. E o que a doutora está falando é justamente isso. No diabético a gente precisa mesclar essa atividade. O exercício aeróbico com o exercício de força, né? Não só aeróbico e não só força. Até porque na diabetes a gente precisa um pouco dessa massa muscular, tá ali, né? Sim. Claro que isso é, como eu falei, né? O ideal. Mas assim, a gente sempre recomenda que seja uma atividade física que tenha uma boa adaptação do paciente para que ele consiga seguir, né? Então a gente fala muito agora em constância, né? Então, eu só consigo fazer 2 vezes por semana. Não consigo, conta de filho, trabalho, né? A gente sempre dá um jeitinho de deixar o exercício de lado, né? Então, desde que seja sempre, já é bem melhor do que nenhuma atividade física, né? Claro. E você tinha falado do tripé, né? Eu gosto de falar que são 4 pilares. Lá. Então, a gente fala da atividade física, a alimentação, claro, o tratamento medicamentoso, né? Então, a partir do momento que o diabético recebe esse diagnóstico, ele começa algum tipo de medicação. E o 4º pilar é a nossa saúde mental, que também está vinculado com a atividade física, né? A gente sabe que o exercício é importantíssimo para a nossa saúde mental. Mas é aquela ideia do diabetes emocional. Existe diabetes emocional, né? Não existe diabetes puramente emocional, mas o nosso emocional pode atrapalhar no tratamento e no controle do diabetes. Legal, bem legal isso aí. Então, eu falo, né? Eu sou fã de atividade física, então, assim, eu recomendo para todos os pacientes. E essa questão da adesão é muito importante, né? Não importa qual atividade que você goste, né? Importante é que você faça. Tem algumas atividades que são mais recomendadas, dependendo da patologia que você tem, né? Mas se você gosta de nadar, de caminhar, de pedalar, de academia, não importa qual. O importante é que você tenha uma adesão para essa atividade física e se mantenha constante nessa atividade física, tá? Então, tem a recomendação do exercício de força, do exercício aeróbico? Tem. Mas se a gente não dá, não consigo, e a pessoa às vezes acaba fazendo 2, 3 meses, só depois ela larga a mão. Não, a gente precisa que isso seja contínuo. E para ser contínuo, então é melhor que você faça uma coisa que você goste, né? Então a gente recomenda isso. É importante que você se movimente. Ficar parado não é a melhor solução, né? Isso aí. Então essa é a ideia. Bom, aqui teve uma outra pergunta da questão se a diabetes engorda, né? Eu acho que é o contrário, né? É a obesidade que leva ao diabetes. Isso. O que existe é que algumas medicações podem levar ao ganho de peso, tá? Então, inclusive algumas utilizadas no tratamento do diabetes. Então, por isso que é importante individualizar o tratamento, né? Escolher a melhor droga, né? Para evitar isso, né? Porque isso realmente pode acontecer. Mas o diabetes puramente, não. Legal. Então, isso aí já é mais um ponto aí. Então, a obesidade é o que vai te levar a diabetes, tá? Então, a mudança de hábitos aí é muito importante. E nesse mesmo ponto, né? A D. Santos aqui falou da questão que conhece pessoas magras que são diabéticas, né? E hoje a gente vê também a questão da massa muscular dessa paciente. Às vezes ele é aquela falso magro, né? Então o percentual de gordura dele é mais alto, né? Dele ou dela é mais alto e a massa muscular é muito baixa. E nesses casos tem um risco maior para diabetes, né? Pois vamos dizer assim que esse paciente que é magro e que tem diabetes tem a desvantagem de não poder lutar contra, de não poder não tem essa associação assim de perda de peso e remissão do diabetes, né? Porque, como eu disse, não é só o peso que está associado, né? Hoje a gente fala muito do peso porque nossa população tem uma porcentagem extremamente alta que tem sobrepeso ou obesidade. Então, por isso que a gente fala dessa questão do peso, mas pode ter o percentual de massa magra baixa, né? Fazendo o percentual de gordura alto, né? E a massa magra baixa,
faz com que essa pessoa tenha um gasto energético menor, né? Então, às vezes ela tem essa predisposição, às vezes por questão familiar mesmo que a gente falou, né? Ela já tinha essa predisposição, aí ela tem um percentual, porque às vezes você vê pessoas bem magras mesmo, mas você 40%, 45% de gordura. Porque às vezes você pega pessoas obesas que não têm 45% de gordura, né? Assim como a gente vai encontrar grandes obesos que têm exames laboratoriais normais, né? E que também é um erro a gente falar que é um obeso saudável, né? Porque a própria obesidade, ela está associada a inúmeras doenças, né? Não só o diabetes, né? Pressão alta, tipos de câncer, a apneia do sono, que pode levar a problemas graves cardíacos, né? Então, tem que ter esse cuidado com o peso. É uma discussão que vem tendo nos últimos anos essa questão da obesidade saudável, né? Quando a gente fala em pessoas obesas, né? A gente já sabe que não é saudável, não é porque eu tenho meus exames normais, porque eu sou uma pessoa saudável, né? Então, assim, não tá muito ligado a isso, porque são várias patologias que podem, né, fazer, que a obesidade pode levar a ter problemas ortopédicos, né? Problemas de apneia, depressão, ansiedade, diabetes, problemas cardiopatas, renais, hepáticos, que às vezes naquele momento a pessoa não tem nada. Mas a longo prazo a gente sabe que essas pessoas podem apresentar outros problemas, né? Sim. Então tá bem interligada essa questão aí, pessoal. Então, às vezes, fui lá no médico, fiz todos os exames, todos os check-ups, né? Fiz tantos exames e tudo deu normal. Tá, legal. Mas você tem um aumento de peso e esse aumento de peso pode te trazer problema lá na frente. Talvez naquele momento, né, naquele retrato ali dos seus exames, não apareça. Mas aquele ali é um dia, né? A gente não fez 30 dias de exame, né? Nós fizemos um dia e talvez naquele momento não apresentou. Então é bem isso aí. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala, sou um obeso saudável. Não é bem assim. Hoje a gente vê que na literatura mostra totalmente diferente, né? Exatamente. Simplesmente pelo excesso de peso, a associação com essas doenças. Você pega uma pessoa que está 20 quilos acima do peso, né? Já não é normal isso, né? Porque imagina a sua estrutura, né, muscular, esquelética, carregando 20 quilos todos os dias, né? Então, assim... Costumo pedir para as pessoas pensarem quando a gente vai no mercado e vai carregar 5 sacos de arroz. Ou aquele, e andar até em casa. Aquele galão de água, né? Pega aquele galão de água que você coloca na sua casa, lá tenta erguer ele e colocar. Então, peraí, eu estou carregando 20 quilos a mais. Então, isso não é saudável. Imagina isso para sua coluna, né? Para o seu quadril, para o seu joelho, né? Para você agachar, para levantar. Então, isso aí, imagina isso 10 anos, 15 anos, você carregando esse peso. Né? E além disso, né? Dessa parte mecânica mesmo, né? A gente sabe que tem mudança do sono, né? Disposição. Cardíaca, né? Então, muitas vezes, assim, a queixa inicial eu não tô tendo disposição para fazer minhas atividades, né? Muitas queixas, principalmente durante a pandemia, em relação à libido, né? Diminuição de libido. E muitas vezes, a maioria das vezes, está associado ao peso. E também aos hábitos inadequados, né? Então, às vezes, você não perde todo aquele peso, mas começou a fazer uma atividade física, o sono vai melhorar, o hábito intestinal também, então, tudo isso está bem associado aí. É isso aí, pessoal. Então, a gente sabe que a obesidade não é saudável, a gente carrega uma sobrecarga em tudo. Nós estamos falando de diabetes hoje, né? Nosso pâncreas fica totalmente sobrecarregado, trabalhando mais, mas o nosso fígado trabalha mais, nosso coração trabalha mais, nossas articulações trabalham mais. Então, é onde a pessoa chega em casa, às vezes fala assim, eu estou muito mais cansada hoje, né? Então, isso vai sobrecarregando ao longo do tempo e aí vem as complicações, né, lá na frente. Então, a gente precisa ter muito cuidado nesse sentido. Na questão de melhorar, a gente já falou um pouquinho aqui, né? A pessoa... do que fazer para melhorar a pré-diabetes. É mudança de hábitos, né? Sim. Então, hoje a pré-diabetes, a gente
teria que estar... A gente sabe que o principal a se fazer é mudança de estilo de vida. Então, atividade física, alimentação, que a gente já comentou. Mas também podemos lançar mão das medicações nesse momento. Principalmente os pacientes mais jovens, né? Que tem uma expectativa de vida mais longa, né? Então, nosso objetivo é que esse paciente não se torne diabético. A estimativa é que se a gente não fizer nada num paciente pré-diabético, em 10 anos ele se torna diabético. Então, né, vamos esperar, a gente sempre tem essa conversa com o paciente e, né, a maioria está disposto a tentar, né? Mas aí a gente vê, depois de um tempo, tá do mesmo jeito, né? Então, essa inércia, né, da gente esperar e não fazer nada, fatalmente o diabetes aparece em breve aí. E não fazer nada é aquele negócio, né? É sentar e ficar esperando, né? Mas a gente precisa associar, não é questão só do medicamento, vou tomar uma medicação, é questão de tudo. Mudar a alimentação, mudar a questão da atividade física, começar a ter uma perda de peso, né? Sem dúvida, a gente fala dessa mudança de estilo de medicação possível, mas sempre associada à mudança de estilo de vida. Né, porque assim, tem muita gente que olha e fala assim, eu vou tomar aquele remedinho e vai resolver o problema, né? Eu tô tomando um medicamento, melhorou minha glicemia, mas ela não mudou os hábitos, ela continua obesa, às vezes até ganhando peso, ela continua sedentária, né? Mas o medicamento que tá lá se esforçando para tentar manter essa glicemia dentro do normal. Pois é, e a gente não tem nenhuma medicação que cura ou estabiliza o diabetes. Então, muitas vezes, né, vamos dar o exemplo aqui da metformina, que é o mais conhecido, né, o Glifage. Eu uso há 5 anos, não está funcionando mais. É exatamente isso que a gente vê acontecer, né? A característica da doença é essa. Por um tempo, ela tem um bom tratamento, uma boa resposta à medicação, e em determinado momento ele deixa de ter. E aí é nesse momento que a gente tem que mudar a intervenção, né? Então, às vezes, tem que associar a medicação, né? Intensificar a atividade física, readaptar a dieta, né? Acontece muito isso, né? A pessoa tá lá 15 quilos acima do normal. Aí ela tá com uma pré-diabetes, vai lá, a doutora medica, dá a medicação para ela, melhora a glicemia, mas ela não mudou o hábito dela, ela continua sedentário e daqui 5 anos, ela em vez de 15, ela tá 20 quilos acima do peso, né? E aí aquela glicemia voltou a alterar novamente. Aí a doutora vai lá, ajusta a medicação, às vezes muda a medicação, né? Mas a pessoa continua sedentária, continua com uma alimentação ruim, né? E achando que só o remédio vai fazer milagre. Não é dessa forma. A gente precisa mudar os hábitos também. Então, todos esses fatores, eles andam lado a lado. Então, não tem um mais importante que o outro, né? É claro que a gente tem que considerar até alguns pacientes que às vezes têm limitação, né? Não tem algum problema físico, que não consegue fazer atividade física. Aí a gente tem que focar mais na parte alimentar, né? Às vezes focar mais na medicação. Isso. Mas quem tem possibilidade de fazer é o ideal, cenário, né? Ideal. E teve uma pergunta aqui, né, na questão da diabetes, que algumas pessoas, né, já estão usando a medicação de diabetes para emagrecer, né? Então nós temos aí alguns medicamentos que são utilizados aí também, que ajudam, né, também nesse processo. Eu queria que você falasse um pouquinho dessas medicações. Tá, então, como eu falei, hoje o nosso objetivo no tratamento não é só normalizar o exame, o laboratório, né? A gente tem que melhorar a qualidade de vida do paciente e reduzir o peso, né? As medicações mais novas, né, para tratar o diabetes, elas têm esse comemorativo, né, de redução de peso. O que acontece é que, às vezes, as medicações elas foram desenvolvidas para tratar o diabetes e no meio do caminho viu-se que a perda de peso era muito significativa, né? Aí o que aconteceu? Hoje, essas medicações, elas podem ser usadas para perda de peso, inclusive, tem alguns que até eles mudam de nome, né? Eles têm outro nome quando a gente usa para tratamento da obesidade, mas não são todos os medicamentos que têm essa possibilidade. Então, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, né? Vou dar um exemplo. A
a liraglutida, né? Que é o Victoza, pra gente tratar o diabetes, e o Saxenda, pra gente tratar o peso, tá? Então, alguém que não tem diabetes pode usar? Pode. Nesse caso, a gente tem a medicação específica, é o mesmo sal, né? A mesma medicação, mas ela tem prescrição diferente. Então, dosagens diferentes. Então, tem cuidados diferentes, né? Então, isso é possível. Algumas medicações que são usadas no tratamento do diabetes, elas reduzem o peso, mas não são liberadas para usar no tratamento da obesidade, tá? Então, a gente tem que ter esse cuidado para não usar com propósito errado, né? Mas a tendência é que cada vez mais a gente tenha essas medicações aí para tratar o peso também. Que elas são as medicações que têm o melhor resultado. Então a gente tem visto bastante medicações novas, né, agora, né, eu vejo, e tem pessoas que têm utilizado somente por processo de emagrecimento, né? Então, eu comecei a ganhar peso, eu vou lá, uso a medicação, né? E é o que ela falou, existem dosagens diferentes para o emagrecimento, existe dosagem diferente para o tratamento da diabetes, isso tem que estar muito, né, ajustado aí com o seu médico. Até porque tem uma regrazinha, né, de algumas medicações, né, de escala, de um período que você tem que ir tomando e aumentando dose. Isso varia muito de paciente para paciente, né? Tem algumas coisas que a gente precisa monitorar. Então, isso aí é muito sério, né? Hoje a gente não pode ficar utilizando, porque o vizinho utilizou, né? Ela tá acostumada. Porque deu resultado, ele emagreceu tantos quilos, né? Então, tem que tomar cuidado. Assim como a gente falou no diabetes, que a gente não passa medicação sem ser vinculada à mudança de estilo de vida, no peso é a mesma coisa. Então, as medicações, elas são chamadas de adjuvantes, elas vão auxiliar, mas elas não são a linha de tratamento isolada, né? Então, ela precisa ser associada à mudança de estilo de vida também. É isso aí, Rita. A Rita Baldan que perguntou, né, sobre isso, porque o marido dela está utilizando, é uma paciente, e ela falou sobre essa questão que o marido dela teve uma perda de peso aí no uso dessas medicações, né? Isso é uma coisa importante também. Essa perda de peso, ela tem uma média de porcentagem que é perdida, né? Mas isso não é regra. Então, nós temos os pacientes que são muito bons respondedores a certas medicações e tem outros que não são respondedores. Então, não significa que deu certo para um, vai dar certo para o outro, porque cria uma frustração, né? Depois de uma expectativa. E tem uma expectativa também de perda, né? Depois ele tende a dar uma paradinha, né? E ali, às vezes, no início, né, do uso do medicamento, ele cai um pouco mais o peso e depois ele se estabiliza. Né? E é importante que isso acontece também para diabéticos ou obesos nos primeiros 6 meses. Então, é nesse período que a gente tem que focar bastante na parte da atividade física e da alimentação para o resultado ser o mais próximo do ideal. Que legal. Então, é isso aí, ó, pessoal. Então, nos primeiros 6 meses no acompanhamento aí, se conseguir associar alimentação, atividade física, a gente consegue ter um resultado muito legal do que a gente usar só a medicação. Né? Então, legal. Então, tem que aproveitar isso, pessoal. Hoje nós temos aí, né, a pessoa que desenvolveu diabetes ou que está pensando no emagrecimento, que precisa de um acompanhamento, né, de estar mudando totalmente os hábitos também e não só ficar dependente de medicamentos, né? Isso aí é um alerta, tá? Até para que a gente possa ter um resultado melhor nesse momento, tá? Outra pergunta aqui que fizeram em relação a diabetes, né? A gente até falou um pouquinho, né? Se é possível se livrar da diabetes tipo 2 com alimentação e atividade física. É aquela questão de exceção, né? Que nós falamos, né? Às vezes tem um caso que às vezes aconteceu da pessoa se curar só com alimentação e atividade física. Mas isso é raro. Então, a gente não fala em cura, né? Remissão. A gente fala em remissão. E essa remissão, ela está associada ao tempo de diabetes. Por isso que, logo que a gente descobre, o tratamento deve ser mais intensivo. Geralmente, quando eu tenho
os primeiros 5 anos, se essa mudança de estilo de vida, perda de peso ocorre nos primeiros 5 anos, a chance de ter remissão é muito maior, tá? E aí são números que não são tão desprezíveis não, em porcentagem. Chega até 10% do total de casos que entram em remissão, mas isso depende de vários fatores, né? Então, depois dessa descoberta, vamos dizer assim, a gente tá mais agressivo para a gente tentar chegar nessa remissão para o maior número de pacientes. Legal, pessoal. Olha, bate-papo bem gostoso aqui, né? Eu acho que já tiramos bastante dúvidas, né, em relação, porque teve bastante perguntas aqui, e a gente tentar associar isso aí com alimentação, e que no próximo bloco eu vou estar falando um pouquinho, porque teve várias perguntas aqui em relação à alimentação, né? Se funciona, low carb, intermitente, né? Tem essas coisas também, se melhora, se não melhora, o que a gente pode estar fazendo. Então, no próximo bloco, a gente vai estar falando sobre essas dúvidas em relação à alimentação. Sejam bem-vindos ao Estúdios RL, o seu complexo de saúde e bem-estar. Aqui você encontra natação, hidroginástica, academia e atendimento nutricional. Na natação, os atendimentos são para todas as idades. Na academia, você encontrará as modalidades de treinamento funcional e musculação. Na clínica de nutrição, os atendimentos são realizados nas áreas clínica e esportiva, de acordo com a sua necessidade. E em todas as áreas temos profissionais altamente capacitados e qualificados que vão realizar todas as orientações e acompanhamentos necessários. Saúde e bem-estar é aqui no Estúdios RL. Bom, voltando aqui ao nosso podcast, nosso Pod Nutri, né? Toda segunda-feira, às 8h30 da noite, vou estar aqui com algum tema diferente, né? Para tirar com vocês. E vocês também podem sugerir temas para que a gente possa estar trazendo aqui toda segunda-feira para ter esse bate-papo super legal relacionados aí à nutrição, alimentação e algum tipo de patologia que vocês queiram saber um pouco mais. Bom, dando continuidade aqui ao nosso podcast, né, teve uma pergunta aqui da Jaciara sobre a questão se a diabetes pode dar infarto. E a gente estava conversando aqui, né? Eu estava aqui conversando com a doutora e ela vai explicar se pode ou não, o que está associado, o que está interligado a essa questão da diabetes. Uhum. Bom, então o excesso de açúcar que acontece no diabetes, a gente fala que é sistêmica, né? Então o excesso de açúcar está no corpo todo. Então, existem 4 principais complicações desse excesso de açúcar. Por isso que a gente precisa tratar, né? Mesmo não tendo nenhum sintoma. Então, cuidado com a retina. Então, é a principal causa de cegueira, é o diabetes. Doenças renais. Então, perda de rim, né? De precisar fazer hemodiálise, né? Transplante renal. O diabetes é uma das grandes causas disso também, junto com a hipertensão. As doenças neuropáticas, né, que envolvem os nervos. Então, todo mundo já deve conhecer aí alguém que teve alguma amputação ou alguma ferida importante, né, relacionada ao diabetes. E na macrocirculação que a gente fala, são as doenças cardiovasculares. Então, um paciente que tem diabetes, simplesmente pelo fato dele ser diabético, ele tem uma chance maior de ter infarto e derrame, né? O AVC, que são as doenças cardiovasculares, tá? Então, sim, e hoje essas medicações mais recentes também, uma das vantagens é a prevenção, ou evitar que essas manifestações aconteçam. Esse é um ponto importante que até a doutora falou no início. A diabetes, por ela ser silenciosa, né? Às vezes a pessoa, ela não se atenta, não tem sintoma, não tem descobre. E aí, muitas vezes, você vê aquela pessoa jovem, obesa, sedentária, que teve um infarto de uma hora para outra. Isso. Né? E isso é frequente, né? E que você vai ver que essa pessoa, às vezes, é diabética e ela nunca cuidou. Isso é bem isso comum. Tá muito comum hoje, né? Sim. Porque antigamente a gente via as pessoas mais diabéticas depois dos 40, 50 anos, né? E hoje a gente está vendo muitos jovens. Que tem crianças também. Crianças diabéticas já, né? Às vezes por hábitos mesmo, né? E aí o que acontece, né? As pessoas ficando diabéticas, quanto mais cedo ela vai começar a ter complicações, né? Então, às vezes você vê pessoas com 20, 30 anos aí infartando, né?
é porque essa pessoa já não vem cuidando já há mais de 10 anos, pelo menos. Com certeza. O cuidado que a gente tem tido hoje no tratamento de crianças obesas é justamente porque aquele infarto que vai acontecer, que seja aos 40 anos, ele começou lá com 10, né? Então, a agressão, né, a mudança que acontece no coração de quem tem diabetes, de quem infarta, nos vasos sanguíneos, começa logo que a gente nasce, né? Então, o cuidado tem que ser desde então. E a mudança de hábito, pessoal, é muito melhor você criar um hábito na infância e seguir isso na vida adulta do que você não ter nenhum hábito quando você é criança e chegar na vida adulta ter que mudar esses hábitos que você nunca aprendeu a ter esses hábitos, né? Exatamente. Então, os pais aí, principalmente, né? A questão de você criar esse hábito para a criança, de ter uma boa alimentação, de estimular a atividade física, né? Ao longo da infância, da adolescência, é muito importante para que ele prossiga isso na vida adulta. Isso. Porque se ele não tiver isso até os 15, 20 anos, dificilmente ele vai ter depois dos 20 anos, né? Tem toda aquela questão da plasticidade. Então, o cuidado começa na gestação. Então, enquanto o bebê está sendo formado, as células elas já vão estar se adaptando aí. Então, se eu vou ser obeso ou ter alguma doença, às vezes isso é determinado até por esse momento aí na gestação. Agora, uma coisa legal é que as crianças, não adianta a gente falar, né? Nós temos que ser dar os exemplos. Né? Então, não isso adianta. Aí acontece várias vezes. A gente, às vezes, puxa a orelha, porque às vezes o pai e a mãe levam o filho, querendo que o filho emagreça, né? Mas aí você vai ver como que é a questão dos hábitos dentro de casa, né? Não adianta a criança comer um prato de alface, comer as frutas bonitinho, e o pai tá comendo hambúrguer, comendo, né, comidas que... Como é que a criança vai resistir? Pizza, refrigerante... E exigir da criança um hábito diferente. Então a gente precisa dar o exemplo. Da atividade física é a mesma coisa, né? Então se os pais fazem, a criança ela se espelha nos pais em questão da atividade física, em questão da alimentação. Então ele sabe o que é importante, o que não é importante, né? Então a gente precisa também, às vezes, puxar a orelha lá, e eu acho que a doutora também, dentro do consultório, né? Pois sempre tem aquela ideia, né? Mas coitado, né? Uma criança não vai comer nada, né? A gente não quer que não coma nada, né? Mas a gente precisa ter um equilíbrio. Sempre com equilíbrio, exatamente. E lembrar que de todo esse cuidado que a gente está falando, né? Então, às vezes fica um pouquinho agressivo, né? Mas vamos cuidar agora, porque lá na frente a gente vai colher, né? Parece meio clichê, né? Mas não tem como fugir muito disso, não né? Tem. E uma coisa que eu sempre falo no consultório é o seguinte: a criança, geralmente, ela não é ela que vai comprar, né? Então, a criança não vai fazer o supermercado, né? Não. Então, assim, o nosso primeiro passo, né? Algumas dicas, assim, é não ter mesmo. A gente não precisa ter chocolate, não precisa ter salgadinho em casa. Porque se a gente olha, abre a geladeira e tem uma garrafa de Coca-Cola, todo mundo vai olhar e vai pensar, não vou tomar um golinho, né? Vou tomar um pouquinho. A criança é a mesma coisa. Mesma coisa. E é mais gostoso, né? A gente não tá aqui discutindo essa questão. É mais gostoso, né? O sabor é diferente. Então, às vezes, a pessoa deixa de tomar água, ela vai tomar refrigerante. É muito mais saboroso, né? Nosso paladar vai... Lá em casa, a gente toma água, né? E aí, às vezes, as crianças falam assim, mamãe, será que hoje a gente pode tomar alguma coisa com gosto na refeição? Durante a semana, não. Então, liberar um pouquinho no final de semana, né? Dependendo de cada caso. Tem um dia específico, né? É claro que a pessoa não vai num aniversário de criança que tem... não e ela não precisa se privar desse jeito. Eu acho que tem o momento certo, né? Mas isso não pode ficar, né, o tempo todo ali. Bom, a gente continuando aqui nosso bate-papo, teve uma pergunta relacionada à questão do chá. Se tem algum chá que controla a diabetes? Né? Então, assim, gente, fuja disso, né?
Não tem hoje chazinho milagroso que vá controlar a diabetes, assim como não vai controlar outras coisas. E nem alimento também, né? Nós não temos um alimento específico, esse alimento vai abaixar a sua glicemia. Geralmente é assim, chá de berinjela, né, quiabo, tal. A resposta é a seguinte: gosta de tomar chá de berinjela? É difícil, né? Alguém que gosta de sabor, né? Não tem problema, desde que continue fazendo tudo que a gente já recomendou, né? Mas a gente não tem nenhuma evidência que nenhum chá, né? E a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes é levado assim como sendo muito inocente, né? As toxicidades aí. E na verdade, eles podem ser agressivos. A gente não consegue provar nem que ele é eficaz e também que não consegue provar que ele é seguro. Qual a quantidade? O comprimido a gente sabe. Olha, eu só posso tomar tantos desse comprimido por dia. Do chá eu não tenho como medir isso. Então é um risco grande, né? Então é totalmente diferente você tomar 2 litros de água e totalmente diferente você tomar 2 litros de chá, né? Que ali é uma erva, uma planta que a gente não sabe a dosagem, a gente não sabe a parte, como que seu fígado vai responder com aquilo, né? E agora a gente tá vendo, né, na mídia, casos, né? Aparecendo casos, né? Isso sempre aconteceu, né? Mas acho que agora, com essa questão de rede social, isso fica mais evidente, né? E vai acontecer cada vez mais. Então não tem chá emagrecedor, não tem chá que controla diabetes, tá? Então a gente precisa ter muito cuidado em relação a esses mitos aí que são jogados. E também não tem um único alimento que vai fazer com que você melhore a sua diabetes. Assim como ela deu o exemplo da berinjela, né? Nós temos vários outros alimentos aí que o pessoal às vezes joga como né? Batata Yacon, né? Que melhora, esse alimento, aí a pessoa vai lá, se entope daquele alimento achando que aquilo vai melhorar. Não é. A gente sabe que é um contexto alimentar, tá? Isso. Assim como também, né, dando a questão das frutas, né? Eu acho que na diabetes, ela não tem uma restrição à fruta. O importante é que você coma a fruta, tá? Não, mas aquela fruta tem mais açúcar, mas é fruta, tá? Então, eu acho que a gente também não precisa comer um cacho de banana, de exagerar nessas quantidades. Então, assim, eu dentro do tratamento, eu sempre avalio o contexto dessa alimentação. Então, pode comer fruta? Pode comer todas as frutas, desde que você não exagere nas quantidades de fruta, que você coma a quantidade correta de fruta dentro do seu dia a dia. E em relação às frutas, só para complementar, o cuidado com os sucos, né? É isso que eu ia estar comentando, a questão dos sucos, né? Por exemplo, a recomendação das frutas são de 4 a 5 porções por dia, mas fracionadas. Então, vamos imaginar que você vai chupar 4 laranjas, uma em cada horário. Qual que é o problema do suco? A gente coloca todas essas frutas de uma vez e a hora que a gente processa, a gente tira completamente a fibra. A questão do suco de laranja, por exemplo, né? Você não faz um copo de suco de laranja com uma laranja só. Exatamente. Dificilmente. Você vai pôr 3, 4 laranjas para fazer um copo. Então, quando eu tomo 2, 3 copos, eu tô chupando, né, 8, 9, 10 laranjas. Então, já passou muito até da quantidade que a gente recomenda por dia. E sem fibra, né? E sem a questão da fibra, do bagaço, né, Só para criar, assim, uma situação, tomar suco de laranja é a mesma coisa para quem tem diabetes ou quem está querendo emagrecer em termos de calorias, exatamente a mesma coisa do que tomar um copo de Coca-Cola. Então, a hora que a gente fala refrigerante, todo mundo, não, pelo amor de Deus, né? Sou diabético, não posso tomar refrigerante, né? Tô de dieta. E aí toma o suco de laranja no lugar. Isso aí é um ponto que às vezes as pessoas brigam comigo, tá? Porque a pessoa fala assim, o que eu posso tomar na hora que eu tô no almoço, no jantar? Então as pessoas acabam brigando um pouquinho comigo, eu falo assim, toma alguma coisa zero. Mas suco de laranja não seria muito mais saudável? Mas se num processo de emagrecimento para um paciente diabético, às vezes eu prefiro que ele tome uma Coca zero, que ele tome um suco zero, né, que não tem adição de açúcar, do que ele tomar alguma coisa ali que tenha, né, uma quantidade altíssima de açúcar. Geralmente essa é uma dúvida bem presente mesmo, né? Se pode tomar o refrigerante sem o açúcar. Todo alimento que é zero alguma coisa,
é acrescentado outro para o paladar, né? Então, o refrigerante zero, ele não tem açúcar, mas ele tem muito mais sal. Então, para aquele paciente... Mais adoçante, mais sal, o excesso de adoçante... Que é ruim, né? Então, não é para exagerar, né? Mas para quem tem diabetes, é melhor o zero do que o convencional. Isso aí é legal, tá vendo? Então, a gente, às vezes, no processo de emagrecimento, eu falo assim, toma o zero, mas também não é tomar, né, 3 litros de refrigerante zero. Por dia. Tá? Que aí você não está consumindo açúcar, mas você está consumindo sódio, você está exagerando no adoçante, o excesso de adoçante também não é legal para o diabético, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado também com os exageros, né? Então, isso aí foi legal, falar da questão da fruta e da questão dos sucos, tá? Então, isso aí é só para desmistificar um pouquinho e falar para vocês a importância de comer a fruta. Isso, então, integral. É importante comer a fruta, esquece o suco, né? Nesse processo, tanto do emagrecimento quanto do diabético, a gente vai ter que, né, segurar um pouquinho. É claro que vai ter um dia ou outro que você vai tomar, mas com cautela, sem exagero. Isso. Sobre a questão do jejum, né? Teve várias perguntas sobre, porque agora é a moda do jejum intermitente, né? Jejum intermitente, a pessoa fica horas sem comer. E dentro dos protocolos aí que a gente vê, né, em relação à alimentação pro diabético, a alimentação fracionada é o que mais se emplaca dentro desses cuidados, né? Além da gente ter uma alimentação, um contexto alimentar com fibras, né, com gorduras boas, né, com a proteína também, que é importante, né? A gente, né, variar esse tipo de combinar esses alimentos, né? A gente sabe que o fracionamento é interessante também. Sim. O jejum intermitente nada mais é do que ficar menos tempo comendo durante o dia. Então, a tendência é que você tenha uma dieta com menos quantidade de calorias, né? Agora, se você vai ficar 12 horas comendo e nessas 12 horas comer tudo exagerado, né? Dá na mesma, né? No diabético, a gente, em algumas situações, precisa ser rigoroso com o fracionamento, principalmente dependendo do tipo de medicação que esse paciente toma, né? As medicações mais modernas, elas não têm tanto risco de hipoglicemia, quer dizer, de queda de açúcar. Então, isso não precisa ser tão rigoroso. Mas, dependendo da medicação, isso é importantíssimo, né? Até porque a gente, quando faz um jejum muito prolongado, a gente tem uma queda dessa glicemia naturalmente, né? Então, você fica lá 12, 13, 14, 15 horas sem comer, vai ter uma queda dessa glicemia aí, né? Natural, tá? E dependendo aí do paciente diabético, ficar todo esse tempo sem se alimentar, né? Ele vai ter uma perda muitas vezes de glicogênio muscular, né? Que isso é ruim, porque esse paciente ele vai perder água, ele vai perder músculo, né? Dependendo da restrição calórica que ele faz, e isso vai ser prejudicial para ele no controle dele da diabetes. Então a gente precisa ter esse equilíbrio do carboidrato, da proteína, da gordura, das fibras, né? A gente precisa ter esse controle do contexto alimentar, que é importante, para que a gente possa ter esse equilíbrio. Agora, não tem a necessidade de a gente fazer de 3 em 3 horas ou de 4 em 4 horas. Às vezes vai depender muito do acompanhamento médico, que às vezes dependendo da medicação que está utilizando, a gente vai ajustar isso daí. Eu acho que todo mundo tem tentado hoje em dia individualizar mesmo, né? Ver cada caso, né? Cada paciente, o dia a dia dele, a rotina. E a gente se adapta, né? Faz a prescrição individual, né? É difícil hoje a gente entregar um papel pronto, né? Que tira da gaveta, né? A gente geralmente faz isso bem individualizado. E o jejum intermitente, eu já até falei em outros dias, né? Outros nossos podnutris. Você comer 1.200 calorias em uma refeição ou fracionar essas 1.200 em 4 refeições é a mesma coisa, tá? Não vai mudar nada você ficar 18 horas e comer 1.200 calorias ali, né? Do que você pegar e fracionar em 4 refeições de 300 calorias, dá na mesma.
A questão é que a pessoa às vezes está comendo 4.000 calorias no dia, está se entupindo de porcariada, e aí ela faz um jejum de 18 horas com uma restrição calórica de alimentos, e ela tem uma perda de peso, ou às vezes até a glicemia dela cai porque ela diminuiu a quantidade. Pela diminuição de calorias, não o horário que comeu, né? Não pelo horário. Então, assim, ela naturalmente o jejum fez com que ela comesse, né, uma vez no dia, mas ela consumiu a mesma coisa do que se eu dividisse isso. Então, às vezes, não tem necessidade de você ficar 18 horas sem comer, né? Fazer esses jejuns totalmente agressivos. A gente pode fracionar, às vezes em 3 vezes, em 4 vezes. Isso vai de acordo com cada pessoa. Tá? É a mesma ideia do low carb também, né? O paciente diabético, ele não precisa tirar totalmente, aliás, é contraindicado, né? O ideal é que ele consuma carboidrato. O problema é que a dieta da população em geral é com muito carboidrato e o carboidrato simples. Né? Então, que é o açúcar. E aí, que questão? A pessoa fala assim, nossa, mas eu comi a vida inteira um pãozinho francês, tudo lá, eu não vou poder comer mais? Não é questão que você não vai poder comer mais, tá? Você pode até comer, mas dentro de um contexto. E a gente vai ter que associar esse carboidrato seu ali com uma proteína junto, para que a gente não tenha um pico glicêmico muito alto, ou às vezes melhorar a fonte de fibra naquela alimentação para que a gente tenha um controle maior dessa glicemia, né? Então, às vezes, ele não vai poder comer aquele pãozinho branco com margarina, né? E tomar um café preto, por exemplo, com açúcar, né? Isso ele não vai poder, né? A gente vai ter que controlar isso. Mas se a gente conseguir associar uma proteína de boa qualidade, a questão das fibras e organizar isso dentro do dia a dia, a alimentação ela pode ser gostosa também, né, doutora? E é muito individual. A gente sabe os alimentos que tem mais, que aumentam mais o açúcar, mas isso é muito individual, né? Tem o que aumenta muito o açúcar para uma pessoa, para outra pode não ser tão maléfico. Então, mais uma vez que é importante a gente Então não tem alimento ruim e alimento, né, 100% ruim ou 100% bom, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, né? Não vai ser veneno, eu não posso isso, não posso aquilo, a gente vai lá, daqui a pouquinho você não pode nada, né? Não é assim. Isso tudo a gente vai fazer de uma maneira individualizada. Tem alguns tipos de alimentos para que alguns pacientes funcionam super bem, tem outros que às vezes a gente vai ter que restringir um pouquinho, né? Mas não que seja ruim, a gente não pode generalizar, né? Eu vejo isso muito hoje dentro da nutrição, acho que da medicina também, a questão de generalizar, né? Isso aqui é ruim, isso aqui é péssimo, isso aqui é inflamatório, isso aqui é veneno. Acho que não é por aí, né? Não. Mesmo as trocas, por exemplo, tapioca, né? Tapioca é maravilhosa, né? Tem que ter todos os cuidados, né? Por isso, mais uma vez, a gente individualiza. Então, o que você gosta de comer nesse horário, né? Dá para comer isso ou não dá, né? O que a gente pode substituir que ajuda? Ou às vezes equilibrar, você tá comendo só esse pãozinho, não dá para colocar um queijo, não dá para colocar um ovinho, ou nessa tapioca mesmo que você está comendo aqui, às vezes vamos tentar associar mais esse alimento para tentar melhorar a qualidade desse alimento, dessa porção, dessa refeição, né? Às vezes você consegue associar a fruta e coloca às vezes uma castanha junto, ou às vezes você coloca uma proteína junto, né? Outra coisa é a questão do que muitos reclamam mas é tudo muito caro, né? Na verdade, a gente pode reduzir custo, né? Claro. Por exemplo, refrigerante. Refrigerante é caro. Então, a gente, tirando o refrigerante, a gente já tem uma economia. Dá para comprar alguma coisa integral, que costuma ser um pouquinho mais caro. Você vai comprar um lanche hoje, pizza, refrigerante, né? A gente pode fazer trocas mais saudáveis, mais naturais, né? É possível. É a questão de fazer melhor escolha ali naquele momento. Então, a questão é a gente ajustar de acordo com a sua rotina, com a sua cultura, com o seu dia a dia, com as suas condições financeiras. Eu acho que é possível a gente ter uma alimentação. Você viu que a gente está conversando aqui só de coisas, né, simples, né? Simples. O pãozinho, o queijo, o ovo, a carne, né? Eu acho que é isso aí. A questão dos vegetais, né, das verduras e legumes, caprichar nessas verduras e legumes. Rafael, eu preciso comer o arroz integral?
não tem necessidade de você comer o arroz integral, mas às vezes nós vamos ter que reduzir aquele arroz branco e melhorar a fonte de fibra que você às vezes não está tendo de outros alimentos. Isso é também uma coisa que gera bastante dúvida. Porque eu estou comendo integral, pão integral, macarrão integral, arroz integral, eu como a mais, né? E na verdade, em calorias, eles são exatamente iguais, né? Às vezes até um pouquinho mais calórico o integral, né? É que o que acontece com a fibra, não sei se você já falou outras vezes, mas vamos relembrar. A fibra, ela faz com que esse açúcar que você está comendo naquele momento, ele seja absorvido mais lentamente. Então, ele faz um pico de açúcar menor. Além disso, essa fibra ajuda a absorver gordura, né? A não absorver a gordura. Então, você elimina a gordura. Então, por isso que a gente reforça tanto a questão das fibras, que é o que diferencia o alimento integral do simples, né? Então, você viu que a associação da fibra, a gente consegue ter essa melhora. Assim como também, às vezes, quando a gente associa a proteína ali daquele alimento, a gente consegue também ter uma redução. Mas a fibra é muito importante no processo, né, do paciente diabético. Então, não precisa ser tudo integral, mas a gente tem uma quantidade de fibras que são necessárias, né? No programa passado, até comentei na questão da menopausa, e algumas pessoas perguntaram sobre isso, e aí é onde eu falei um pouquinho da quantidade de fibras que é necessária. Então, hoje a recomendação de uma pessoa aí de 80 quilos, 70, 80 quilos, é que consuma pelo menos de 30 a 35 gramas de fibras dia. É uma quantidade legal, né, que você precisa. Só que às vezes a pessoa, ela opta para comer arroz integral, pão integral, que a quantidade de fibras é tão pequena que você poderia suprir com uma quantidade melhor de umas frutas, né, de verduras, de legumes, né? E não ficar comendo tudo integral, que isso também carece no processo de emagrecimento, né? Realmente, os pacientes diabéticos que não conseguem se adaptar aos integrais, não tem problema nenhum. A gente só precisa seguir a quantidade de carboidrato. E aí a gente vai associando e individualizando isso. Então, dá para comer o arroz branco, simples, dá para colocar o feijãozinho, mas eu preciso que às vezes capriche um pouquinho em outras fontes, né, de fibras dentro do seu dia a dia. Né? Então, isso aí é uma coisa importante. Outra pergunta que deixaram aqui é a questão de retenção, de inchaço, se a diabetes também pode causar isso ou não. Pode. Uma coisa importante de sempre avaliar no paciente com diabetes é a função do rim, né? Como é que está funcionando o rim. Mas o que geralmente acontece nessa retenção é a falta de líquido, né? Isso também é outra coisa que gera confusão. Mas eu tô retendo líquido, eu vou tomar mais água, né? Exatamente. Então, uma das causas de inchaço é a desidratação, né? A falta de se hidratar adequadamente. Isso é bastante importante. O pessoal às vezes toma refrigerante, né? Toma outros tipos de sucos, né? Que nem nós falamos aí, chás, não toma água. Ou às vezes não toma a quantidade ideal de água. E essa época agora, que nós estamos entrando outono e inverno, é a época que o pessoal menos toma água, né? E aí começa a ter essa questão de observar que está tendo retenção, acorda mais com uma retenção maior, né? Do inchaço nas mãos, nos pés. E aí, né, fica, né, nessa dúvida do que está acontecendo. E às vezes é a falta de água, né? A falta de água o corpo retém. Ele tá... É o mais comum. É o que acontece ali, ele tá em falta. O que ele vai fazer? Economizar. Né? Então, guardar. Essa é a ideia. Outra questão também é sobre a esteatose hepática, né? Que acontece também, essa gordura abdominal aí. E às vezes o diabético também ele pode estar apresentando... Exatamente a mesma origem. Então, o que a gente falou de resistência insulínica gerando diabetes também gera esteatose hepática. E o tratamento é exatamente o mesmo que a gente conversou até aqui. Na esteatose, a gente tem uma dificuldade maior ainda, porque a gente não tem uma droga ou um medicamento que seja tão eficaz como a gente tem no caso do diabetes. Então, é mais importante ainda a questão da mudança de estilo de vida. Qual que é o tratamento ideal para a esteatose hepática? Perda de peso, né, alimentação adequada, a prática de atividade física, para reverter isso. E reverte, também é possível. Agora,
falta de cuidado, esse paciente pode evoluir até com cirrose, né? Perda da função do fígado. Isso é um alerta muito grande aí em relação à questão da esteatose hepática, dessa gordura no fígado, tá? Então, uma das causas, né, graves aí Antigamente a gente via um paciente que tinha cirrose e associava a bebida. Né? Hoje não. Hoje já é associado à questão do peso mesmo. Era bebida, era questão de medicamentos, ou às vezes algum tipo de virose, algum vírus, né? Alguma coisa assim. Hoje a grande maioria é por gordura no fígado, isso. Né? Então nós temos um processo inflamatório ali, né, a longo prazo, que acumulou essa gordurinha, né, e também está associado aí também aos pacientes diabéticos, Sim. né. E uma última pergunta para a gente terminar. Não queria terminar não, porque teve tanta pergunta aqui hoje. Depois a gente pode responder. A gente vai respondendo. Bom, a última pergunta é a questão da síndrome do ovário policístico. Também. Então, encontramos aí as 3 doenças que geralmente estão associadas. Apesar de estar lá no ovário e de ter esse nome, né, síndrome de ovário policístico, também é uma doença que a gente chama de sistêmica, que tem a mesma origem. Então, as mulheres que têm síndrome de ovário policístico, elas têm uma chance maior de serem diabéticas. É um fator de risco para o diabetes, porque a origem da doença é a mesma também. Apesar de parecerem doenças muito diferentes, né, elas têm a mesma origem. Então, por isso que aquelas pacientes que têm síndrome de ovário policístico se queixam muito de acne, né, das espinhas, da pelificação. A gente vê uma resposta tão importante quando reduz o peso. Aí a gente não sabe qual que é a causa, qual que é a consequência, né? Então aquela do Tostines, né? Veio demais. Ela começou a ganhar peso, né? Ganhar peso, aí ela vai lá e descobre que tem esse ovário policístico, Sim. né? Mas que não é só a síndrome, pode também estar associada também aos hábitos que ela veio, né, durante os anos aí. E a redução de peso melhora muito esses sintomas. Então nós temos tratamento para isso também, tem um acompanhamento medicamentoso, também. Mas a gente sabe que a redução de peso, voltando aí à mesma coisa, a redução do peso, alimentação, atividade física, que é o que vai ajudar nesse processo. Isso. Bom, pessoal, olha... Conversamos bastante aqui, passou o tempo rapidinho. Dá pra gente marcar um outro encontro aqui para falar um pouco mais sobre isso. Tem várias coisas na endocrinologia também, né? Na metabologia, que a gente pode estar conversando, mas hoje foi específico de diabetes, né? Até falamos de outras coisas, mas foi muito legal o bate-papo aqui, doutora. Também adorei. Depois, se a gente tiver oportunidade aí de ver as perguntas, a gente vai respondendo, né, no Instagram. Vou passar aqui as perguntas. Quem deixar as perguntas podem mandar inbox. Terminando aqui, eu vou deixar uma caixinha de perguntas. Tem umas perguntas que já tinham feito. Vou estar passando para a doutora tá fazendo, respondendo. Ela me marca, eu compartilho também. A gente já costuma fazer isso, né? Isso, né? Às vezes o pessoal pergunta, a gente compartilha nos stories. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar. Eu passo para ela responde, a gente compartilha aqui nos stories para tirar todas as dúvidas de vocês. Muito obrigado. Imagina, por eu hoje. agradeço, foi um prazer. E hoje nós estamos aqui encerrando mais um programa, aqui o nosso Pod Nutri Podcast. Segunda-feira eu vou estar com outro assunto, nós vamos falar só sobre obesidade na próxima semana. Vamos falar do tratamento, aí, as formas de tratamento para obesidade, parte de medicamentos, que nós vamos falar com o Dr. Matheus. E aí nós vamos bater um papo em relação à alimentação e emagrecimento aí também, né? Dentro desse nosso Pod Nutri aí toda segunda-feira. Então, semana que vem às 8h30 da noite estarei aqui novamente para que a gente possa bater um papo aí sobre emagrecimento e alimentação com vocês. Até mais, pessoal. Grande abraço.